Ei meninas, tudo bem? Meninas e meninos, quem sabe esse encontro do Força Jovem também não possa alcançar os meninos. Hoje eu estou aqui com a Aline, uma amiga muito querida. A Aline dispensa qualquer apresentação, porque eu tenho certeza que vocês já devem ter visto na timeline lá do nosso Godlywood School, Godlywood Girls, ou mesmo Godlywood oficial do Brasil, você destrinchando algum assunto interessante para a turminha. E hoje a Aline também está lá na TV Templo. É um lançamento inédito, a TV Templo. Sim. Nós temos a distribuição desse sinal em várias plataformas. Nem sei se fala assim, né? Sim, Mas, então, mas é, né? acho que ainda fala assim. Mas a gente pode assistir a TV Templo e o programa que você faz junto com a Rosana, a Claudineia, né? Nós temos ali uma equipa muito legal. E passa no Não é Fofoca, é Aprendizado, todas as manhãs, 11 horas da manhã, horário do Brasil, Horário do Aline. Brasil, e passa no canal da TV Tempo, né, para os brasileiros que estão lá em São Paulo. E também nós transmitimos a programação pelo Facebook do Templo de Salomão. Então, as pessoas que estão fora de São Paulo e do Brasil, fora do Brasil, podem acompanhar por lá. Também temos o programa com exclusividade no Univer Vídeo, ele passa ao vivo lá também nessa plataforma da igreja, que é muito interessante para você, né, crescer, desenvolver muitas coisas que tem lá. E depois os episódios também ficam salvos lá dentro dessa plataforma. Então, caso o horário seja ruim, a pessoa pode entrar no Univer depois e assistir. O Univer, gente, é um investimento que você faz na sua vida espiritual, que você faz até na sua cabeça mesmo, porque hoje em dia nós temos acesso a conteúdo facilmente, só que às vezes o conteúdo não é de qualidade. Você ocupa o seu HD, a sua memória, a sua mente com coisas desnecessárias. Agora, ali no Univer, há uma seleção, há uma equipe que pensa nos conteúdos que vão realmente promover a fé, os valores, que vão somar na vida das pessoas, né? E de todas as idades. Nós temos conteúdo para criança, para família, para adolescentes, para homens, para mulheres, né? Tem uma variedade muito grande e até assim o nosso programa, não é Fofoca, é Aprendizado, ele tem um estilo um pouquinho diferente que também ajuda até a pessoa a evangelizar pessoas de fora que não conhecem a fé, porque como diz o nome, não é fofoca, é aprendizado. Então a gente às vezes traz uma notícia de uma celebridade, mas ao invés de a gente fofocar a respeito, a gente tira um aprendizado para a nossa vida. Tira um ensinamento. Então, Porque tudo é assim, né? Você pode ver o lado bom e o lado ruim daquilo. Depende da forma como você olha. Assim como a beleza está nos olhos de quem quer ver essa beleza, o aprendizado também está na mente de quem tem vontade de aprender, de crescer. Aline, nós temos falado de um assunto, eu falei isso através de um post e você falou através de um programa. Então nós temos algo em comum, que nós falamos a mesma coisa nos últimos dias, que é o conflito de gerações que tem acontecido por causa da internet. Desde que todo mundo se conectou, de uma forma ou de outra está tendo algum estranhamento, as pessoas estão se arranhando. Quando se fala de costumes, de maneira de agir na internet, e aquilo que é muito novo para um determinado grupo, de repente cai no desuso e tudo muito rápido também, que nós temos que nos acostumar com essa rapidez, né? E você sabe nomear bem quais são as gerações, né? Sim, sei dando uma palhinha. Eu sei que a primeira geração que eu acho que foi nomeada foi a das pessoas que nasceram em 1945 a 1960, que foram os baby boomers, né? Que após a guerra, muitos nascimentos aconteceram, então foi aquela explosão de nascimentos, então por isso que eles têm esse nome. Depois a gente tem a geração X, né? que é a minha, que é a minha, que é a minha, olha, não pode perder a minha. Nasceu a partir de 65 até 1980. Depois nós tivemos a geração Y ou Millennials, né? Que são os que nasceram de 80 a 95. E eles são chamados assim porque essas pessoas se tornariam adultas, né? Na virada do milênio. Depois veio a geração Z, que acredito que seja da maioria do público que vai assistir este vídeo,
que nasceram a partir de 1995 e os que nasceram a partir de 2010 já é a geração alfa. Alfa, isso. E aí você imagina, se com uma distância de 5 anos você já consegue ver uma mudança enorme, porque aquilo que se falava, que se comia, que se gostava, que se assistia já é diferente, você imagina pegar uma pessoa da geração Baby Boomers de 1945 a 1960 e colocar com a geração alfa. Eles vão falar coisas completamente diferentes. O linguajar vai precisar quase de assim, um dicionário, né, para perceber. Novas, né? Por exemplo, dias atrás eu ouvi uma pessoa falando cocotinha. Ah, essa cocotinha, eu comecei a rir, sabe por quê? Essa é uma palavra que os mais jovens não conhecem. Eu ouvi também hoje uma palavra que chama cacareco. E uma pessoa jovem disse, eu não conheço, não sei o que é isso. Só que, quando nós pensamos nessas diferenças e que essas pessoas estão todas lá dentro da internet, então vai ter um certo estranhamento. Né? Tudo começou, né? Porque uma pessoa da geração Z perguntou para os outros, assim, o que você acha que seria um mico que a geração anterior faz, né? E aí começou aquela disputa, e não, eu não gosto disso que eles fazem, né? Que eles usam, falaram das por mulheres, exemplo, né? A Sabrina, no Brasil, esse tipo de calçado aqui, de sapato, chama sapatilha. Aqui sapatilha é tênis, aqui em Portugal sapatilha é tênis. Mas essa nova geração não gosta de sapatilha, não gosta de Sabrina. Acha um mico. E não foi nenhum caso, redondo, né? Não foi pensado, porque eu vinha gravar o vídeo, porque eu tenho muitas sapatilhas assim. Mas outra coisa que eles não gostam de jeito nenhum é que se usa os emojis, aquelas carinhas amarelas divertidas que nós acabamos por facilitar a comunicação quando você está com pressa. Para mim isso é super moderno. Eu achava, Aline, eu achava que eu estava arrasando usar os emojis. E na verdade eu estava pagando mico, como o kkk também, quando você quer demonstrar que está dando uma gargalhada e você coloca kkk, ou você coloca o RS de risos, isso também é um mico para a nova geração. Tomar café da manhã é um mico, né? Porque você acorda tarde, né? Geralmente essa geração já acorda um pouco mais tarde do que o normal, tu já vai acordar na hora do almoço, né? Pois é, mas se pode acordar tarde é porque tem alguém que está pagando as contas, né? Exatamente. Do contrário, não seria assim, porque né? hoje nós temos um povo que dorme muito tarde, que fica muito tempo no celular, no telemóvel, e aí você vai dormir, né, 2, 3 da manhã, como acordar cedo? Mas essa é a nova geração, a geração do meu tempo, 10 horas, 10 e meia está na cama. Né? E outra coisa também, Aline, que eu percebi, com respeito à forma de observar o comportamento na internet. Por exemplo, um jovem de 18, 19 anos, ele vai olhar para o Facebook e vai ver aquilo como olha isso, pré-histórico praticamente. Eles falam assim, só a minha avó está lá no Facebook. Instagram também, para os novinhos, é uma coisa completamente ultrapassada. E o que está bombando, né, como eles dizem agora, é o TikTok. Não é o Instagram, nem o Facebook. Né? E eles observam o nosso comportamento, o comportamento de todas as pessoas, e acabam percebendo que, assim, é como se visse um ser pré-histórico. Por exemplo, quando Pero Vaz de Caminha chegou ao Brasil, não sei se vocês já leram, mas o Brasil tem uma certidão de nascimento, que é a carta de Pero Vaz ao rei. Então, é considerado um documento que é o primeiro registro da nossa nação, né? E lá ele descreve os índios. Olha como eles são, eles comem inhame, sementes, eles não têm farinha de trigo, eles não comem a pastelaria como nós, pães, pastéis, bolos, mas eles são fortes, eles são saudáveis, eles são limpos. Era a descrição. Então, todo povo, quando chega diante de algo novo, faz uma descrição.
né? Quando você está diante de um cenário, por exemplo, nós descemos aqui pela primeira vez, eu e você, Sim. nesse ambiente, a gente repara tudo e começa a querer nomear, descrever. Então, essa nova geração, quando entra numa rede social, por exemplo, observa e é como se estivesse vendo os mais velhos como seres pré-históricos, assim como os dinos. Né? Pessoas que se comportam de repente comendo com a mão, Sim. né? É uma coisa bem distante da realidade que eles vivem hoje, né? Como se a gente fosse A de outro vovó mundo. e a mamãe que está ali, está achando assim o máximo, ela acha que está fazendo tudo certinho, mas eles estão vendo muitas gafes. Mesmo usando a tecnologia, a gente se comporta de uma maneira diferente do que eles estão Você habituados. consegue se entregar, né? Você consegue mostrar, em poucas palavras, numa brincadeira, a qual geração você pertence, né? E aí, vamos trazer uma aplicação prática disso para a nossa vida, porque tudo nós temos que aprender, principalmente falando com o público cristão. Você está aí lutando para ter sua vida com Deus, sua comunhão com Deus, fazendo parte dessa geração, né? Foi Deus que nos escolheu para vivermos nesse tempo. Se Ele quisesse, Ele poderia ter nos feito nascer lá no século XVII, no século XIV. Não adianta a gente ficar pensando que a geração A, B ou C é melhor. Não adianta a gente ter uma predileção. Eu sei que do outro lado podem ter pais que vão falar assim, a minha geração era boa. E eu posso também defender coisas da minha geração que era muito legal, como por exemplo, bambolê, brincar de pega-pega na rua, né? Queimada, poder ter um convívio realmente com amigos reais e não só amigos virtuais, como a turma hoje tem. E eu vou defender isso, eu vou falar que as nossas músicas eram melhores, a nossa comida era melhor, tudo era melhor. Só que essa nova geração vai defender o contrário, vai defender que é o que eles fazem hoje, que é bom porque eles não têm uma referência do que foi feito ontem. E a realidade é que, se a gente for analisar, todas as gerações tiveram os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então é até meio injusto você pensar assim, ah não, o que eu vivi foi melhor, tinha tudo de bom lá, não tinha nada de ruim. Não, não é. E quem vive hoje também não tem como falar, não, isso aqui tudo é muito bom, porque tem, e sabe-se que tem. Poxa, através da internet, da tecnologia, que é uma coisa muito marcante dessa geração nova. Quantas coisas ruins já aconteceram, né? Quantas fraudes acontecem online, quantos encontros virtuais que depois acabam em problemas, sequestros, enfim, tantas coisas ruins que também a tecnologia trouxe. Então, realmente já não dá nem para pensar assim, aquilo lá foi muito melhor ou isso aqui é pior, né? E Deus quer que a gente interaja uns com os outros, por isso que nós temos pessoas de várias gerações numa mesma geração. É possível você ser fiel a Deus pertencendo a qualquer época, assim como Deus teve um povo no passado, na época de Noé, ele teve um povo na época de Enoque, na época de Abraão, de Isaac. Nós estamos vendo a novela Gênesis mostrando muito a diferença das gerações. Para você ser de Deus, por exemplo, você não precisa se vestir como Sara se vestia, com aquelas túnicas, né? Nós não estamos vendo Sara, Rebeca e muitas outras mulheres. Então agora para eu ser de Deus eu vou ter que vestir daquele jeito ou falar as palavras daquela época. Não necessariamente. Você só precisa se vestir com discrição. Não vestir com uma túnica, colocar aqueles adereços, colocar aquilo tudo. Porque aquilo era um costume. Sim. O que nos liga e que deve permanecer de geração em geração são os valores, os princípios. Isso faz parte do povo de Deus em qualquer tempo. Fez parte lá da vida de Abel, fez parte da vida de Paulo. Hoje nós temos uma distância de tempo de cerca de 2000 anos, né, para o apóstolo Paulo. Se Paulo entrasse nessa sala aqui agora e olhasse essa câmera, ele ia ficar assustado. O que é isso? Se ele olhasse para um celular, para um telemóvel, ele escrevia com pena e pergaminho. Imagina, se ele olhasse a gente escrevendo no iPad. No começo ia ter um choque, um estranhamento. Mas quando a gente começasse a falar das coisas de Deus, ia ter tudo a ver, não é? E haveria uma ligação. Por quê? Essa ligação
vem de um Deus que é único, de uma palavra que permanece por todas as gerações. Olha só, um único Deus, uma única palavra para todos os tempos, para todas as épocas, para todas as idades. Então, se você é uma pessoa de Deus e os seus pais também pertencem a Deus, há uma ligação, pode ser gerações diferentes. Vocês podem falar palavras diferentes. Por exemplo, os jovens falam coisas que eu não entendo. Por exemplo, estar a borrifar-se. Estou aprendendo também aqui. Eu não sabia o que era isso. É se fartar, né? Tá farto de alguma coisa. Bué. Escutar um jovem falar bué, eu não sei, para mim é uma marca de doce lá no Brasil. Mas não é. Bué é muito. Dar ghost. Desaparecer, fugir, né? Então, mas nós temos coisas muito maiores que podem nos unir e imagina, a salvação é uma eternidade onde povos de todas as nações, de todos os tempos, de todas as idades vão se reunir e vão falar uma única língua e vão adorar um único Deus. Imagina isso. Por isso que é importante, né, a gente ter a palavra de Deus como base da nossa vida, não simplesmente um costume ou uma coisa que a geração de agora tem nos apresentado. Porque quando a gente se firma na palavra de Deus, não importa qual geração você vive, você vai ter sempre o mesmo espírito, a mesma essência, que é o que faz chegar até a eternidade. Né? E o facto de você, de repente, se sentir deslocado, porque não sabe de alguma coisa, não faz aquilo, não conhece. Eu me sinto deslocada todos os dias, mas não tem problema. Isso não é tão ruim assim. E eu acho que cada vez as coisas vão se tornar mais aceleradas e vai demandar que você se atualize. Mas não tem essa pressa. Eu, pelo menos, eu não sinto essa necessidade tão grande assim de me atualizar o tempo todo. Por mais que a gente esteja ajudando as pessoas, levando a palavra de Deus, eu me atualizo naquilo que é necessário. Então, se você na escola se sentir deslocado, se você no seu trabalho se sentir assim, poxa vida, mas eu não faço isso, eu não falo assim, eu não gosto disso, tudo bem, problema nenhum. O importante é você estar inserido no meio do povo, que é um povo que não passa nunca, que é o povo de Deus, que é um povo que vai reinar eternamente com Ele. Né? E se você for cringe. Se você for cringe, não tem problema, né? Porque o que acontece? Que cringe é você ser, não sei se fala assim. Cafona. Olha, ser cafona, falar cafona já é cringe. Falar cafona. Ultrapassado, vamos dizer assim, antiquado, né? O que acontece? Quando você se encaixa na palavra de Deus, você fica tão satisfeita, porque você sabe que esse é o seu propósito de vida, fazer a vontade de Deus, que não tem problema se alguém vai zoar você, falar, olha... Fazer bullying com você, falar isso, falar aquilo, porque você está tão bem com você mesmo, porque você encontrou para que você nasceu, que é fazer a vontade de Deus, que isso aí é bobagem, né? Às vezes a gente tem até que rir dessas coisas, sabe? Você tem que rir, leva na esportiva, na brincadeira, né? Porque há algo tão maior, tão mais satisfatório, que isso aí é um mero detalhe, né? Um simples detalhe. Eu convido todo mundo que está assistindo esse vídeo de alguma forma, ou aqui pelo FJU Portugal, ou por outra rede, não sei, as meninas vão acompanhar online no Papo Jovem também. Escreve aí qual geração você pertence, o que é marcante na sua geração, que vocês fazem, gostam muito e que a sua mãe não entende, por exemplo, ou que a sua mãe faz e você não entende. Vamos brincar com isso um pouquinho? Olha, tá feito o desafio. Manda, de repente, essa mensagem para uma amiga sua que está vivendo talvez um momento de aflição, de sofrimento, porque ela não se encaixa num padrão que a sociedade diz que tem que ser. Você tem que ser assim, você tem que... o seu corpo tem que ser dessa forma, você tem que falar dessa outra forma, você... Sabe? Tem tanta gente sofrendo, mas sofrendo horrores. Sofrendo muito, tem gente depressiva. Tem gente que está com depressão, que está pensando no suicídio, porque não se sente inserida naquele grupo. Mas você não precisa mudar para fazer parte desse grupo, né? Você se enquadrar realmente na palavra de Deus. Você fez isso, e eu posso falar isso, e
todas nós aqui que estamos vivendo essa fé, e nós já somos das gerações passadas, mas a gente não veio para a fé nessa geração, né? Ou melhor, agora, né? Que a gente já está com uma certa idade. Não, eu vim, por exemplo, bem novinha, eu tinha 14 anos quando eu vim para a presença de Deus. Então, claro, muita coisa aconteceu depois desses anos todos que realmente ia vir, você não faz isso, você não namora, você não fica com todo mundo, você não faz isso. Mas, como eu tinha me encontrado com Deus, isso tudo ficou para trás. E essa felicidade que eu tanto buscava, porque eu busquei por um tempo também ser assim, me encaixar, me enquadrar, já não fazia mais tanto sentido assim. Eu me tornei feliz, independente das pessoas que estavam ao meu redor, e é isso que Deus quer fazer com cada uma de vocês. Então, somos crentes, assumimos e somos felizes. Tá bom, a gente volta na próxima oportunidade. Aline, muito obrigada por fazer esse tempo para falar com as meninas aqui de Portugal, tá? Prazer, sempre que eu puder eu apareço. Com a tecnologia a gente pode fazer isso online, eu vou cobrar. Um beijo para todas, até a próxima, tá?